Bem, hoje nós vamos falar sobre o tema de implantes na atualidade, né? Doutor João, o senhor comentou que nesse curso de implante vai ser falado de implante curto, né? Sim. É, onde usa implante curto? Bem, quando o paciente perde o elemento dental, automaticamente esse osso sofre uma remodelação óssea. E com isso você perde osso em altura e em espessura. E geralmente isso vai estar diretamente relacionado em área posterior, principalmente em mandíbula, né? Quando você tem uma estrutura anatômica, onde que inviabiliza a inserção de um implante em tamanhos convencionais. Então, isso era um fator limitante, porque fazer reconstrução óssea em área posterior de mandíbula é um desafio. Então, hoje, as empresas de implantes desenvolveram uma metodologia que você pode usar um implante que chama short, que é um implante curto. Com qual finalidade? A finalidade é que a gente possa aproveitar esse remanescente ósseo, obedecendo os limites anatômicos, né? E possibilitando o paciente a se reabilitar, né? Então, quer dizer que não existe mais a limitação técnica na clínica. Com bom diagnóstico, se você tem mesmo... Com bom planejamento, né? Com uma boa solicitação de exames complementares, como a tomografia, que é um arsenal hoje que precisa na implantodontia, você tem essa possibilidade de reabilitar o paciente com esses implantes curtos. Outras áreas críticas são os pacientes que têm agenesia dentária, ou seja, ausência de dentes, que são pacientes mais jovens. Então você tem um espaço entre um dente e outro muito curto. Como que a gente pode reabilitar esse paciente? Exato. Então hoje nós temos também uma outra abordagem, que é os implantes estreitos, né? Que são implantes que vão ser designados exatamente para essas áreas que a gente classifica como críticas e semicríticas. Nossa, eu adorei, porque que nem minha área é dentística e oclusão, não tem nada de implante. Mas se eu tenho um paciente, eu tenho que saber encaminhar para o implantodontista. Então, eu saber avaliar isso para poder conversar com o implantodontista e ele ter esse conhecimento e oferecer esse tipo de tratamento, muito melhor que uma prótese adesiva, né? Não tem a dúvida. Não tenha dúvida que você tem um dente unitário ali, é muito melhor para o paciente, para a saúde dele. Adorei. Uma outra situação que é inovadora são os implantes cerâmicos, né? Esses implantes cerâmicos são implantes que não têm interação elétrica, porque não tem um componente. Por ser cerâmico, ele é um implante que ele não libera, não tem corrosão, ele não libera íons para o interior do sistema, né? Já que ele vai estar inserto na estrutura óssea e que é 90% água. E a osseointegração nele também? Muito fantástica, né? Embora as empresas que desenvolvem essa metodologia não tenham esse apelo comercial, né? Eles apelam muito para a área de zona estética, áreas anteriores, mas diante de várias pesquisas, né? Principalmente na Europa, mais especificamente na Alemanha, notou-se que os implantes cerâmicos têm uma vantagem quando comparado aos implantes em titânio, né? O fato dele ter uma coloração branca, então ele não tem a translucidez para os biotipos gengivais fino, né? Só que isso existe uma abordagem, uma acurácia manual muito maior, porque quem atua como implantodontista realizando implantes de titânio, não importa o tratamento de superfície que tenha, né? Para aumentar a adesividade, para aumentar a osteointegração, o processo de fresagem modifica, né? Porque você não pode dar um alto torque. E por se tratar de um implante cerâmico, ele é tão duro que se você der um torque a mais e não tiver uma fresagem adequada, uma distribuição, o macho de rosca, enfim, essa metodologia é muito diferente para as técnicas. Então é muito importante o implantodontista que nunca operou, fez um implante cerâmico, se atualizar com isso e fazer. Com certeza. Para ele não errar, né? Não cometer o erro que hoje não pode. E você poder atender o seu paciente nas mais diversas limitações que ele possa apresentar, né? Ele pode apresentar uma parte limítrofe de estrutura óssea, que limite a reabilitação pelo implante. Ele pode ter um biotipo gengival fino, que requeira enxertos de tecido conjuntivo, para poder ter uma estética adequada, né? Uma área
para não ficar, por exemplo, principalmente em área anterior, né? Para não ficar aquele espaço escuro. Isso é o Então, a braço. criação de papila. Então, todo esse manuseio de tecido, você tem que ter essa formação, né? Além dos biomateriais regeneradores que a gente tem para aplicar, né? Que são inúmeros. Modernizou bastante. Então, realmente, a gente tem que se atualizar para estar sabendo o que fazer nessa área. Então, aqui no ID+, a gente tem todo esse diferencial, esse know-how nessas tecnologias, bem como vinculado a outros centros de referência, né? Com parcerias, com professores que têm ótimas técnicas e aplicabilidades, como também a cirurgia guiada. Portanto, não perca os nossos próximos stories para que a gente possa falar mais a respeito. Até lá!